semana, que é Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Profeticamente, pode ir acompanhando comigo aqui, pode avançar. Profeticamente, nós temos 7 igrejas, que são, na verdade, 7 períodos da história da igreja. Então, quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 2 e 3, nós temos um quadro profético da igreja do Senhor Jesus, desde a sua fundação, em Atos dos Apóstolos, isso no primeiro século depois de Cristo, até a volta de Jesus. Quantos estão me acompanhando aqui? Diga amém. Então, recapitulando, Éfeso aponta para a igreja do primeiro século, Esmirna aponta para a igreja dos séculos 2 e 3, a igreja perseguida. Pérgamo aponta para a igreja do século IV, quando a igreja foi elevada. A palavra Pérgamo significa elevação. Então nós temos ali, na figura do imperador Constantino, a igreja elevada à igreja oficial do Império Romano. E aí nós entramos em Tiatira. Tiatira aponta simbolicamente, profeticamente, para a igreja da Idade Média, séculos 5 ao século 15, também conhecido na história como Idade das Trevas. A Idade das Trevas não é só historicamente falando, a Idade das Trevas foi espiritualmente falando. Nunca houve um período tão grande da história onde os profetas não haviam peso, não havia palavra de Deus sendo liberada, o mover de Deus estava conduzido a Jezabel, e o Senhor então exorta Tiatira. E aí nós entramos em Sardes, que aponta para as igrejas do século, faltou um X ali, século 16 e 17, a igreja reformada, historicamente, aponta para a reforma protestante. E nós entramos em Filadélfia, que tem a ver com o avivamento, o carisma, o movimento pentecostal de relacionamento com Jesus, de relacionamento com o Senhor, de fluir no Espírito Santo, que aconteceu nos séculos, principalmente nos séculos 18 e 19, mas que entrou também no início do século 20. E nós entramos então hoje na 7ª e última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Se nós olharmos, nós vamos ver, inclusive pela descrição do que Jesus fala para cada uma dessas igrejas, as 7 igrejas, elas podem ser divididas em 2 grupos, porque Éfeso, Esmirna e Pérgamo, as 3 primeiras, passaram. Não se há mais igrejas hoje com a característica de Éfeso, ou com a característica de Esmirna, ou com a característica de Pérgamo. Mas para as 4 últimas igrejas, o Senhor fala ou da sua volta, ou fala da grande tribulação. Isso então significa algo, significa que essas 4 igrejas, elas estarão na terra por ocasião da volta de Jesus. Quantos estão me entendendo? São igrejas que representam um período da história, mas que também representam um tipo de cristianismo que está hoje acontecendo e vai estar até que o Senhor voltar. Amém? Assim como Sardes saiu de Tiatira, Filadélfia sai de Sardes, e hoje nós vamos ver que Laodiceia é a igreja que profeticamente sai de Filadélfia. Se Filadélfia é a igreja louvada, Filadélfia é a igreja elogiada, Filadélfia é a igreja que o Senhor não faz nenhuma repreensão, nenhuma advertência, só faz elogio. Essa é Filadélfia. Por outro lado, nós chegamos em Laodiceia, a igreja que não recebe nenhum elogio, só recebe repreensão. Pastor, mas uma coisa como essa aí para mim não é igreja. Se está aqui na Bíblia, é igreja. Se Jesus falou, é igreja. Provavelmente, certamente, eles têm como fundamento Jesus, mas tem muita coisa errada em Laodiceia. Vamos falar sobre Laodiceia hoje então. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, ou se não, pode acompanhar na projeção. Se você consegue, ler aqui, eu coloquei a projeção. Quantos estão com a Bíblia aí, consegue abrir a sua Bíblia? Fala amém. Aleluia.
Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Talvez você pode pensar, como eu pensei ao preparar essa mensagem: nossa, mas hoje é um dia de festa, hoje é um dia que muitos estão vindo para o Senhor, né? Muitos estão aqui hoje publicamente decidindo a sua vida para o Senhor. E nós vamos falar de Laodiceia, a igreja que não foi aprovada pelo Senhor, a igreja que foi só repreendida, a igreja que só recebe repreensão. Mas sabe que nós precisamos aprender com tudo da palavra de Deus. Quantos dizem amém? Então eu me destino a você também que vai se batizar hoje, para que você conheça, né, o que o Senhor, o seu Salvador, o que Ele elogia, o que Ele entende como virtude e o que Ele entende como reprovação no meio da igreja, para que você que está chegando agora não venha a se encontrar como alguém reprovado pelo Senhor. Para que nós, como igreja, possamos ser, na verdade, elogiado, louvado, aprovados pelo Senhor. É possível que vai ter irmãos naquele dia, quando nós chegarmos diante do Senhor, que serão reprovados, sim ou não? Sim. Isso não quer dizer que vai para o inferno. Ouça-me, uma vez que a sua fé está colocada em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome está escrito no livro da vida, nada pode apagar. Mas isso não quer dizer que todos aqueles que são salvos são aprovados. Uma coisa é você ser amado pelo Senhor. Quanto a isso, não tenha dúvida. Quanto a isso, está resolvido. O Senhor te ama e Ele morreu na cruz por você. A sua salvação não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez. Agora, quanto a esta promessa que nós lemos aqui no versículo 21, de assentar no trono com o Senhor e reinar com Ele, assim como Ele está no trono, isso é para aqueles que serão aprovados. Quantos estão me entendendo? Então vamos falar um pouquinho sobre Laodiceia. Historicamente, Laodiceia era uma cidade importante na Ásia Menor, uma rota comercial, né? Nós não temos muitas menções de Laodiceia na Bíblia, mas tem uma carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Quantos já ouviu falar de Colossenses aqui? A cidade de Colosso fica mais ou menos 14 quilômetros de Laodiceia, então é bem perto. E é provável, os estudiosos aí acreditam que os irmãos ali em Colossos, né, os irmãos colossenses, quando Paulo fala com eles, tinha alguns irmãos que eram laodicenses, que eram de Laodiceia. Por causa da proximidade das cidades, as igrejas estavam ali próximas, sendo edificadas, talvez até pelo mesmo pastor. Isso é o que os estudiosos falam. Mas eu coloquei aqui alguns dados, para você ver que historicamente, e a palavra de Deus, de maneira espiritual, elas se encontram. Laodiceia ficava numa rota muito importante, uma rota comercial. E no século IV, ela ganhou a sua maior notoriedade, principalmente por se tornar um centro bancário.
Laodiceia se transformou num lugar rico, no lugar onde os bancos estavam ali, onde as pessoas colocavam dinheiro ali. Então, por ser um lugar, uma rota comercial, os bancos foram para lá e se tornou um centro bancário. Outra coisa interessante, eu coloquei aqui em um dos nossos slides, depois você vai ver, que até hoje, se você for, não existe mais Laodiceia, mas se você for nas ruínas de Laodiceia, você vai encontrar aquedutos, vai pronunciar aquedutos, que são na verdade, isso há 2000 anos atrás, imagina, que são canos feitos no meio das rochas, era subterrâneo e alguma parte era por cima da superfície, aonde as águas vinham, de cidades mais para cima, geograficamente mais para cima, e chegavam para abastecer a cidade de Laodiceia. Mas como boa parte daqueles canos ficavam na superfície, as águas esquentavam. Então era comum que ali nas torneiras daquela época saía água morna na cidade de Laodiceia. Interessante. Isso até hoje você vai ver as ruínas dos aquedutos lá de Laodiceia. E ela era famosa então por 3 coisas. Pode voltar. Olha que interessante. Ela era famosa pelo seu sistema bancário, ela era famosa pela sua indústria têxtil e ela era famosa também por ter uma pomada para os olhos. O que é interessante é que João faz referência a essas 3 coisas para Laodiceia. E ele disse: vocês estão dizendo que vocês são ricos. Opa! Vocês estão pensando que vocês estão bonitos na foto, mas vocês estão nus. Em outras palavras, eu aconselho que vocês comprem. O que ele fala? 3 coisas. 3 coisas precisam ser compradas. Precisa ser comprada ouro, precisa ser comprada vestes e precisa ser comprada colírio. É claro que nós vamos falar isso de maneira espiritual. Mas olha que dado interessante. Isso aqui é Laodiceia histórica. Porque a palavra de Deus, quando você lê, estudar Apocalipse 2 e 3, e vê então essas cartas, nós falamos isso lá desde os primeiros domingos, você vai poder fazer uma abordagem histórica, uma abordagem profética, que é o que nós estamos fazendo aqui, mas também uma abordagem devocional. O que isso tem a ver com a minha vida? Aonde que eu preciso receber do Senhor? Qual é o alimento que o Senhor tem para mim? Ao ler, ao estudar, ao meditar sobre a carta de Jesus para Laodiceia. Então, é nessas 3 óticas que nós estamos estudando a palavra de Deus. Vamos avançar. Laodiceia, então, a palavra Laodiceia vem de 2 palavras, Laos e Diceia. A palavra Laos significa povo, povo comum. Laos é povo. Diceia significa costume, tradição ou opinião. Então, Laodiceia não tem um significado específico. Quando não tem um significado específico na Bíblia, nós fazemos isso. Nós vamos no original para saber a origem da palavra. Então, vamos dizer assim, o indicativo dessa palavra Laodiceia significa o costume, ou a opinião, ou o governo do povo. Diga assim, opinião do povo. Isso te parece comum nos dias de hoje, sim ou não? Sim, muito comum para nós hoje. Porque aquela época de Jesus era império. Tinha opinião do povo para eleger governadores, sim ou não? Não. Mas nós vivemos num sistema democrático. Nós, pela opinião do povo, pela opinião da maioria, colocamos os nossos governantes, sim ou não? Então, Laodiceia aponta para a igreja democrática, para a igreja cuja a opinião do povo prevalece. Nós já vimos aqui que o Senhor repreende o ensino dos nicolaítas. O ensino dos nicolaítas é o ensino clerical. É interessante que o clero, o ensino clerical e o ensino aqui de Laodiceia, eles são opostos. Porque no clero, e o Senhor repreende o clericalismo, é o quê? É um grupo de pessoas achando que está mais perto de Deus.
É um grupo de pessoas achando que pode ouvir Deus, enquanto não são todos que podem. É um grupo de pessoas achando que tem a palavra final, que tem a opinião de Deus a respeito de tudo, e o povo só ouve. Isso aconteceu no decorrer da história da igreja cristã, sim ou não? Sim. Separou-se dois grupos. Um chamava clero, da onde nós temos a palavra clericalismo. Claro que é um neologismo, essa palavra não existe. É o clericalismo, é o ensino de que tem um grupo de pessoas na igreja, mas especiais. Tem um grupo de pessoas, aí sabe, os pastores, eles estão mais perto de Deus. Mentira! Todos nós somos sacerdotes de Deus, diga amém. Agora, se por um lado clericalismo está errado diante de Deus, hoje eu estou aqui para te falar que democracia também está errado diante de Deus. Por quê? Não estou dizendo que democracia seja ruim para o nosso sistema político. Louvado seja o Senhor aí por nós podermos eleger os nossos governantes. Quando dizem amém? Amém. Não vivemos uma ditadura, não vivemos um império, vivemos uma democracia. Isso é bom, de maneira civil, de maneira social. Isso é uma coisa boa, é um avanço da história da humanidade. Mas pensando em igreja, você não deve comparar a igreja com o mundo. Você não deve comparar a igreja com o sistema que o mundo é gerido. É muito mais fácil você comparar a igreja com a maneira que a sua família é gerida. Vocês estão me entendendo? Eu te pergunto, na sua família há democracia? Na sua família não há democracia. Por quê? Todos são amados, aceitos, têm o seu lugar na família, sim ou não? Sim. Mas todos têm a mesma voz? Não. Percebe a diferença? É muito tolo nós acreditarmos que um novo filho na casa, eu tenho 3 filhas, eu tenho 2 que estão numa fase onde já começam a entender uma coisinha aqui, uma coisinha ali, 8 anos, vai fazer 9, outra tem 7, a outra nem fala ainda, mas é o seguinte, né? Quando ela aprender a falar, ela já é uma cabeça pensante, e se a minha casa é democrático, ela conta o mesmo quanto eu. Então nós vamos discutir para onde nós vamos tirar férias. Aí eu quero ir para Bariloche. É isso aí. E a minha esposa também. Aí eu pergunto para as minhas filhas, aí a Giovana fala, eu quero ir para Porto de Galinhas. E você, Luísa? A Luísa, Porto de Galinhas também. Ai meu Deus, e agora? Mariana que vai decidir. Mariana, fala, Porto de Galinhas. Ah tá, se perdemos. Vamos ter que ir para Porto de Galinhas. Porque assim, minha família é democrática, né pessoal? Alguém faz isso? Claro que não. Qualquer família saudável é o seguinte, nós vamos para Bariloche. Aleluia, família saudável, eles vão para Bariloche. Pegou aí, né? Eu nunca fui não, mas eu vou chegar lá. E aí então, qualquer família saudável tem o seguinte, eu quero ir para cá, eu quero ir para lá. Então vamos conversar, vamos tentar chegar num consenso. Mas vai ter uma hora que o pai vai ter que decidir, sim ou não? Sim, porque não são todos amados, não são todos aceitos, são todos de casa, claro que são. Mas tem um que tem autoridade, quantos estão me entendendo? Então você que vai se batizar hoje, filho, acredite, você é muito amado pelo Senhor. O mesmo preço, o mesmo sangue que foi derramado para salvar a sua vida, foi derramado para salvar a minha vida, desse pastor que está aqui. Mas eu quero te dizer que a igreja não é governada de maneira democrática. Então, você que está chegando agora, a sua fala tem um peso. A fala dos discipuladores, pastores, tem outro peso. A igreja, segundo a doutrina apostólica, segundo o ensino apostólico, deve ser conduzida, liderada, governada pelos anciãos. Anciãos são aqueles mais maduros na fé, mais maduros na caminhada. Então, olha que belo, irmãos, que a palavra de Deus nos apresenta. Por um lado, eu não posso ser ditador e dizer que é assim e acabou, porque senão eu caio no extremo do clericalismo. Eu não ouço
os demais sacerdotes que andam comigo. Quantos estão me entendendo? Por outro lado, eu não posso me omitir da posição e da autoridade que o Senhor me deu e dar o mesmo crédito a todas as ovelhas que estão congregando conosco. Então, qual é a maneira correta de nós edificarmos a igreja, de nós governarmos a igreja? Deus espera que em cada igreja se levantam anjos da igreja, mensageiros da igreja, que vão governar a igreja com a sensibilidade de perceber com que cada um flua nos dons, cada um flua no espírito, cada um tem o seu lugar no corpo. Sensibilidade para isso, mas acima de tudo, sensibilidade para ouvir a voz do dono da igreja. É assim que nós administramos, governamos, lideramos na casa de Deus. Quantos podem dizer amém sobre isso? Aleluia. Posso começar aqui o estudo de Apocalipse, então, capítulo 3, vamos entrar no versículo 14. O Senhor se apresenta para Laodiceia como aquele que é o Amém. O Senhor é o Amém. Lembra que para cada igreja o Senhor se apresenta de uma forma. A maneira como Ele se apresenta fala a respeito do seu caráter, quem Ele é. O Senhor está dizendo: eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Em outras palavras, meus irmãos, o Senhor é aquele que chancela, assina embaixo, é aquele que garante que aquilo que Ele está falando vai se cumprir. Ele é o Amém. Se você recebe uma palavra do Senhor, se você recebe uma promessa do Senhor, e às vezes os dias passam e a promessa não se cumpriu. Às vezes você recebeu uma palavra, alguém orou com você, liberou uma palavra sobre a sua vida. Passou-se um mês, passaram-se meses, passou-se anos. Você tem aquela palavra guardada no seu coração, mas ele não cumpriu. O que o Senhor te diz é: eu sou o Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Se eu falei, vai cumprir, vai acontecer. Pode passar o tempo, mas a palavra do Senhor não vai cair por terra. Quantos dizem amém? Porque Ele é o Amém. A Bíblia diz também que Ele é o princípio da criação. Alguns aí, de maneira equivocada, atribuem a esse versículo alguma forma de falar que Jesus foi um ser criado. Jesus não é parte da divindade, Jesus é um ser criado. Olha aí, Ele é o princípio da criação, Ele foi o primeiro a ser criado. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra princípio aqui, ela tem o mesmo significado. A palavra no grego pode ser muito bem traduzida por origem ou fonte. Assim é muito melhor de nós compreendermos. Então essa tradução aqui talvez não seja a melhor no português. O melhor é nós entendermos assim: eu sou a fonte da criação. Eu sou a origem da criação. Por quê, meus irmãos? Porque Ele estava no princípio. E tudo foi criado por meio dEle. A palavra do Senhor diz que Ele é o Verbo. O Verbo que antes estava com Deus, que antes era Deus, mas que depois se manifestou, que se fez carne. Se você olhar para Gênesis capítulo 1, tudo que foi criado pela palavra. Haja luz, haja firmamento, haja as águas, separe as águas de baixo, as águas de cima, separe a parte seca da parte molhada. Tudo Deus fez pela palavra, e a palavra é Cristo. Diga: a palavra é Jesus. Então Ele é a fonte de tudo que foi criado. Diga amém. Inclusive Ele é esse amém que está na sua boca. Ele é o Amém. Olha, irmãos, eu já falei isso. Às vezes você fica achando só que é picuinha minha. Não é só picuinha de pastor, não. Nós precisamos, cada vez que nos depararmos diante da palavra de Deus, todas as vezes que você ouvir a mensagem, quando uma sentença é liberada sobre a sua vida, fala amém. Diga amém. Não é picuinha de pastor falar para você falar amém, não. Sabe por quê? O amém é Cristo. Não tem como você falar amém e amém e amém repetidas vezes sem ser cheio do Espírito. É por isso que um crente
que não fala amém, um crente que não fala, na verdade, ele não é cheio do Espírito. Crentes cheios do Espírito falam da parte de Deus. Porque quando eles foram batizados no Espírito das línguas de fogo. Diga amém. Amém. Então quando você ouvir algo aqui, fala amém, pelo amor de Deus. Não é só para eu saber que você está comigo, não. É porque eu sei que toda vez que você fala amém, você recebe. Amém é o nome do Senhor. Eu sou o amém, disse Jesus. Aleluia. E aí nós entramos aqui na mensagem a essa igreja. Qual que era a condição da igreja em Laodiceia? E o Senhor então coloca, ficou um pouco apagado, aqui coloquei de propósito, né, com a transparência, mas se você ver, esse aqui são algumas imagens dos aquedutos, dá para ver daí? Ali na rocha, aqueles vãos, aqueles buracos ali, é uma das imagens que tem na internet, você pode ver, dos aquedutos de Laodiceia. Qual que é a mensagem do Senhor para esta igreja? Primeiro, no versículo 15 e 16, o Senhor fala, você não é nem quente e nem frio. Ele ainda diz, quem dera, né, se você fosse quente ou frio. O problema é que você é morno. A principal característica da igreja de Laodiceia é que é uma igreja morna. Irmãos, quando nós pensamos em mornidão, logo, né, tem algo que nos vem à mente. Porque o que é mornidão, na verdade? Mornidão nada mais é do que equilíbrio térmico. Você encontra o equilíbrio quando você não é frio ou quando você não é quente. Então você entra em um equilíbrio. E aí talvez você pode pensar, pastor, mas até hoje eu achei que equilíbrio fosse uma coisa boa. Eu já ouvi até os pastores falando, precisamos ter equilíbrio. Preste atenção. É claro que muitos extremismos por si só são perigosos. Entenda o que eu vou dizer. Muitos extremismos, inclusive, tornam-se fanatismos. Então nós precisamos ser cuidadosos com extremismos. E em boa parte das questões, nós precisamos ter equilíbrio sim. Mas preste atenção. Laodiceia era uma igreja que tinha equilíbrio em tudo. Por isso ela era morna. E se você acha que ter equilíbrio em tudo é uma coisa sadia, eu estou aqui para te falar que não é. Tem questões que nós precisamos estar radicalmente do lado do Senhor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A mensagem de Jesus para aqueles que queriam segui-lo não era uma mensagem de equilíbrio, sabia disso? Não era uma mensagem muito agradável. Não era uma mensagem simpática. Eu vou refrescar sua memória aqui. Certa vez, Jesus prega e alguns daqueles que estavam seguindo o deixam. Deixam Jesus. E daí quando essas pessoas deixam, Jesus vira para os discípulos e fala para eles, e vocês? Vocês também querem me deixar? E os discípulos, né, acredito que Pedro se coloca na frente e diz, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Agora, você conhece essa história, sim ou não? Amém? Só quero te refrescar a memória. O que Jesus pregou quando eles deixaram Jesus? Sabe o que Jesus pregou? Aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isso é equilibrado, irmão? Sim ou não? Não, isso não é equilibrado. Aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Olha a pregação de Jesus. Você já viu uma pregação de Jesus? Se você quer me seguir, nega a si mesmo. Está ouvindo? Nega a sua vontade, nega o que você acha. Toma a sua cruz e siga-me. Isso é pregação para agradar a maioria? Não. Quando Jesus pregou, se você quer vencer o pecado, melhor você arrancar o seu olho. Entra no céu sem olho do que com o olho ir para o inferno, é melhor. Você quer vencer as tentações? Corta o seu braço. Que é melhor você não ter um braço e ser salvo do que ir para o inferno com os dois braços. Quem que pregou isso, irmãos? Jesus. Jesus é o gracioso, Ele é a graça. Então
às vezes por conta de um entendimento errado da graça, as pessoas ficam imaginando que temos que ter equilíbrio em tudo. Não temos. Preste atenção, vai ter coisas das nossas vidas que nós vamos ter que ser radical com o Senhor. Eu estou do lado do Senhor, eu estou com o Senhor. Eu não estou aqui dizendo que eu sou a favor de fanatismo, não sou. O que é fanatismo? É os exageros sem propósito. Tem gente que é fanático, se torna religioso, é desagradável, é ruim e não agrada a Jesus, pior. Mas tem coisas que às vezes por você se posicionar, você vai desagradar um ou outro. Mas preste atenção, o morno não desagrada ninguém. Aquele que é frio, tolera o morno. Aquele que é quente, tolera o morno. Mas se você quer ser frio, você vai desagradar o quente. Se você quer ser quente, você vai incomodar muito o que é frio, quando você está me entendendo. Então nessa postura de querer agradar todo mundo, você se torna morno. Não seja assim, porque isso é uma característica de Laodiceia. Amém, irmãos? O Senhor falou para Laodiceia também: você é miserável, infeliz, pobre, cego, nu. Olha o que o Senhor diz para essa igreja. Mas por quê? Porque Laodiceia é o retrato de uma igreja que se basta. Laodiceia é o retrato da igreja arrogante, da igreja prepotente, da igreja independente, da igreja que aprendeu a fazer, da igreja que aprendeu a ser, da igreja que fecha os ouvidos para aprender com os outros. Por quê? Porque eu já sei como fazer. Isso é Laodiceia. O Senhor está falando para ela: olha, você está achando que é abastada, né? Mas você é pobre. É claro que Laodiceia, eu já falei para você aqui, historicamente, existia, né, uma riqueza financeira, uma riqueza material. Mas aqui o Senhor não está falando de riqueza material, embora tenha riqueza material. O Senhor está falando de uma riqueza espiritual. Preste atenção, irmãos. Muito importante você entender esse princípio. Você que vai se batizar hoje, você tem uma característica hoje que você não pode perder quando os anos se passarem e você começar a conhecer mais Jesus. É a característica do pobre de espírito. Isso é uma virtude aos olhos de Deus. Sabe quem que é pobre de espírito? É aquele que reconhece que precisa mais. O pobre sempre quer mais. É que a gente não tem nenhum pobre aqui, mas você já conheceu algum pobre alguma vez na vida, né? Você já viu aniversário de pobre, aniversário de rico? Aniversário de rico você nem come direito. É assim ou não é? Não, é verdade. Aniversário de rico, você na mesinha vem uns canapés. É verdade. Vem uns salgadinhos, só que é pouco. Por quê? Porque ninguém come muito. Até porque comer muito é meio antiético. E aniversário de pobre? Come. Você está indo embora, ele vê que uma mesa tem alguma coisa ainda. Posso levar lá para minha avó, minha mãe? É assim ou não é? É aniversário de pobre, é assim. E normalmente tem muita comida. De rico é aquela coisinha fina, requintada, pouco. As comidinhas são pequenas. Vai no restaurante chique para você ver. Separa um dia aí, ó, aniversário de casamento. Vai no restaurante francês com a sua esposa. Você vai pagar uns 500 pila o casal. E vai ter um pratinho assim que usa só metade do prato de comida. Você já foi? Eu já fui. Aí o meu conselho é: come um X antes. Mas rico é assim, irmãos. Rico, ele se basta. E o Senhor está falando: você acha que é rico, mas preste atenção, eu usei essa ilustração aqui para você compreender a mentalidade. É claro que o Senhor quer nos fartar e nos fazer abençoados financeiramente. Quando dizem amém? Eu creio nisso. Olha, tanto que nós somos abençoados pelo testemunho do Gabriel. Glória a Deus. Isso honra Jesus. Quantos concordam comigo? Agora, espiritualmente, não se ache rico. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque o rico é assim, ó. O pastor começou a pregar. Isso eu já sei. Vamos, amor, vamos para casa hoje. Podemos ir mais cedo. O pastor vai falar, nós já recebemos. O pobre é assim, ó. Fala mais. Eu preciso, eu quero receber. Isso aí, se eu já recebi, eu não sei quando, eu quero mais. Entende? Aí o Senhor fala: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga amém.
Aí você fala, não, pastor, não fala pobre não. É, porque lá em Mateus 5 fala humilde. Os humildes são pobres de espírito. Pobres de espírito. Diga para o seu irmão, fala, bem-aventurado. São os pobres de espírito. Amém? Então não se veja como rico, espiritualmente falando. Não se veja como abastado, como alguém que tem tudo. Se veja como alguém que precisa. Um irmão chega para você para te ensinar, para compartilhar, para te dar um testemunho, para ser um canal de bênção na sua vida. Receba. Sabe, não se coloque na postura orgulhosa, arrogante, envaidecida, do tipo, já passei por isso aí, filho. Sabe, eu já aprendi isso aí. Você estava lá no mundão pulando carnaval, eu já tinha aprendido isso aí já. Não se coloque nessa postura. Receba. Receba. Então, a humildade é uma característica dos homens cheios do Espírito. Mas, a arrogância é uma característica da igreja reprovada. Essa igreja aqui estava achando que era rica. Essa riqueza é uma riqueza espiritual. E o Senhor está falando, não, você é pobre. Você acha que sabe, mas você não sabe. Você acha que tem, mas você não tem. Pastor, por que nós podemos afirmar que isso aqui é espiritual? Porque o remédio que Deus dá é espiritual. Você está achando que é rico, né? Mas você é pobre. Aí o que ele fala no versículo 18? Aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro. Sabe o que é ouro na palavra de Deus? Ouro é glória de Deus. Ouro é unção de Deus. Ouro é a natureza de Deus. Então deixa eu falar algo para você. Tudo que tem a ver com a palavra de Deus é ouro. Tudo que tem a ver com a unção do Espírito é ouro. Se você não tem a palavra no coração, se você não tem a unção e o fogo no seu espírito, você é pobre. Tudo mais que você venha a ter não tem valor diante de Deus. Só tem valor diante de Deus o que é? Ouro. Se tem valor, é ouro. Se não é ouro, não tem valor. Por quê? Porque é fruto de algo humano. Você tem um caminhão de madeira, madeira é humana. Você tem um caminhão de palha, palha é humana. Você tem um caminhão de feno, feno é humano. Estou usando uma ilustração aqui de 1 Coríntios capítulo 3. Aconselho-te que de mim compres ouro. Ouro aponta para a glória de Deus. Tudo que tem a ver com a natureza de Deus é ouro. Amém, irmãos? Aí o Senhor fala para ele que eles também são cegos. São cegos. Cegueira e visão na Bíblia tem a ver com a nossa capacidade de perceber, ver, conhecer espiritualmente. Isso tem a ver com revelação. Preste atenção. Só encher a sua cabeça, só encher a sua mente da palavra de Deus não é suficiente. Conhecer a Bíblia de maneira racional não transforma a sua vida. Conhecer versículos de cor, ler a Bíblia toda, e tudo isso ficar armazenado na sua mente, na sua memória, não tem poder de transformar a sua vida. O que transforma a vida do homem é quando a revelação, é quando o rema de Deus entra em nosso espírito. Nós somos transformados. Então, para esta igreja, Laodiceia, eles tinham uma característica semelhante aos fariseus. Jesus falou para os fariseus, eles têm olhos, mas não vê. Têm ouvidos, mas não ouvem. Tem gente que tem olho, mas não vê? Sim ou não? Tem. Tem ouvido, mas não ouve. Por quê? Porque não tem revelação. Não tem revelação. Aí o Senhor fala, eu aconselho que você compre de mim o colírio. Colírio para que você veja. Colírio para que você veja. Ou seja, nós precisamos, irmãos, restaurar a visão. Visão. Nós precisamos ver como o Senhor vê. Se para você, revelação é simplesmente ver algo novo, ouvir algo novo, não é isso que é revelação. Eu nunca vim aqui falar nada novo para você. Até porque se alguém tem algo novo para falar, você já pode ficar, meio ressabiado, porque a palavra de Deus foi escrita 2000 anos atrás.
E o que nós pregamos aqui está na palavra, nós pregamos o Evangelho, não pregamos outra coisa. Não tem invenção de alguma doutrina de homens. Então nós pregamos a mensagem, nós pregamos o Evangelho. Então não tem nada novo. O que você está ouvindo aqui, pode ser que você nunca ouviu nessa analogia, nessa ilustração. Pode ser que você nunca ouviu dentro deste texto, mas já ouviu em outro texto. Mas não tem nada novo que eu estou falando para você aqui hoje. Preste atenção. Revelação não é receber algo novo. Revelação é receber algo de Deus. É ver como Deus vê. Quando você vê como Deus vê, você passa a pensar como Deus pensa. Você começa a falar como Deus fala. Quando estamos entendendo, diga amém. E aí o Senhor fala, aconselho também que você compre vestes. Por quê? Porque você está nu. Agora, eu já falei isso para os irmãos mais de uma vez, não vou me delongar nesse ponto. Vestes na Bíblia falam do nosso relacionamento com Deus. Vestes aponta para o nosso relacionamento. O Senhor diz, lá em Gálatas, também fala em Romanos, que aqueles que creem receberam as vestes da salvação. Gálatas fala que de Cristo vos vestistes. Então todos aqueles que creem em Jesus receberam as vestes da salvação. Quantos creem em Jesus aqui? Diga amém. Então preste atenção. Se você já tem uma veste de salvação, então quer dizer que você não está nu, certo? Por quê? Porque você já recebeu uma roupa. Agora, se Laodiceia é igreja, essa veste da salvação, você crê que eles tinham ou não? Sim. Por quê? Porque eles creram em Jesus. Então isso nos fala que existe uma outra veste. A Bíblia nos fala de uma segunda veste. Essa veste é chamada de vestes nupciais. Na parábola de Mateus 25 fala vestes nupciais. Tinha um convidado para as bodas que o Senhor falou, por que você está sem roupa? Não é porque ele estava nu, é porque ele não estava trajando a roupa adequada. Apocalipse capítulo 19, versículo 8 diz que estas vestes são os atos de justiça dos santos. Então diga assim comigo, tem uma roupa que eu recebi do Senhor. Tem uma outra roupa que eu estou tecendo com as minhas obras de justiça. Amém? Essa roupa a igreja de Laodiceia não tinha. As vestes nupciais faltavam para a igreja de Laodiceia. Eu aconselho que de mim você compre vestes. Eu mostrei isso aqui para os irmãos. Se você colocar no Google aí, né, Laodiceia e ler alguma coisa sobre o aspecto histórico de Laodiceia, você vai ver basicamente esses dois aspectos que eu te falei, do sistema bancário e também do polo têxtil. Laodiceia se transformou para aquela região da Ásia Menor, um lugar onde as pessoas iam para comprar roupa, onde as pessoas iam porque era famosa pela parte têxtil. Até hoje, né, estava lendo a respeito, isso acredito que na década de 80, 90 agora, foram desenterrados mais alguns, como é que fala? Não é artefatos, esqueci o nome, construções, as coisas todas antigas estavam enterradas, ruínas, obrigado, às vezes faltam as palavras. Então tinham ruínas, né, que estavam debaixo da terra e foram desenterradas algumas ruínas, e isso recente agora, coisa de 20, 30 anos, foi desenterrada uma parte que era como se fosse uma confecção dos dias daquela época, né, porque era um polo têxtil. E aí é tão profético o negócio que para essa igreja o Senhor fala, vocês precisam comprar vestes. Mas essas vestes não é a veste que você sabe muito bem como fazer. Não é as roupas que vocês são famosos aí por tecer. Vocês precisam dos atos de justiça. Vocês precisam das vestes nupciais. Sabe por quê? Porque sem elas você não vai entrar no reino. Essa igreja, se ela é igreja, ela já tem as vestes da salvação. Mas faltaram para ela
as vestes nupciais. Quantos estão me entendendo? E por fim, o Senhor vem e fala para essa igreja: eis que estou à porta e bato. Na verdade, depois temos a recompensa, mas eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Talvez você já ouviu, esse versículo, até já deve ter usado ele em algum momento para pregar o evangelho. Usou esse versículo para falar para alguém que não era cristão. O Senhor está às portas, Ele bate. Se você abrir, Ele vai entrar, vai ceiar com você. Mas preste atenção, eu já usei também, não tem problema em usar com alguém que não é cristão. Mas eu quero te lembrar que esse texto foi escrito por uma igreja. Então pasme, tem igreja que deixou Jesus lá de fora. Ela é igreja, mas fechou a porta para o Senhor. Todos os estudiosos são unânimes em concordar que essa porta aqui fala da porta do coração. Por quê, meus irmãos? Porque é possível nós estarmos aqui com Jesus na doutrina, mas não termos Jesus no relacionamento. Olha a palavra que Jesus fala para a igreja: eu estou à porta. Que porta é essa? É a porta do seu coração, filho. Você está vindo todo culto, você participa de toda reunião de célula, você ouve a palavra, você faz curso de treinamento de líderes, você faz curso de maturidade no Espírito, só que eu estou do lado de fora do seu coração. Eu quero entrar. E quando ele fala, eis que estou à porta e bato, ele diz: se você ouvir minha voz, abrir a porta, o que ele vai fazer? Eu vou entrar e vou cear com você. Cear é comunhão. O Senhor quer ter comunhão com a sua igreja. O Senhor quer ter comunhão conosco. Isso tem a ver com relacionamento. Você que vai se batizar hoje, nunca mais se esqueça do que eu vou te falar. Você não está trocando de religião. Você não era isso para ser aquilo. Eu era católico, agora eu sou evangélico. Eu era espírita, agora eu sou crente. Você não está trocando de religião. Você está seguindo uma pessoa. Cristianismo é uma pessoa. Cristianismo é Jesus. Ele quer se encontrar com você todo dia. Ele quer que você fale bom dia para Ele. Ele quer que você vá dormir e se lembre dEle. Seja consciente dEle em todo o tempo. No seu casamento, na criação dos seus filhos. Na hora de você ganhar dinheiro, na hora de você trabalhar. Lembre-se, Ele está com você. Isso é cristianismo. Só que tem alguns que deixam Ele lá de fora da vida. Se tornam religiosos. E a vida cristã para ele se resume a ir numa reunião, a ouvir uma mensagem. Isso é a vida cristã. Só que a vida cristã não é isso somente. A vida cristã é um relacionamento pessoal com Jesus. Diga amém. Ele quer se relacionar com você. Talvez se você é essa pessoa que deixou Jesus lá de fora, na comunhão do seu relacionamento, então hoje Ele está à porta do seu coração, Ele está batendo. Ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. Talvez até mesmo você que está nos visitando hoje. Você veio para cá talvez porque o dia é especial para o seu filho, para o seu cônjuge, para o seu pai, para o seu amigo. Talvez o dia especial é para ele, mas o Senhor está falando com você. Eu estou à porta do seu coração, eu estou falando. Ouve a minha voz. Abre a porta do seu coração, porque eu quero entrar, eu quero me relacionar com você. Jesus é bom. Jesus não está aqui para te tirar os prazeres da vida, não. Não dê ouvidos ao que outros falam a respeito da vida cristã. Uma vida cristã é uma vida chata. Crente não pode isso, não pode aquilo. O que Deus quer é privar você do que é bom. Mentira. Se você precisa de álcool, se você precisa de droga, se você precisa de um remédio, se você precisa de alguém para te satisfazer, quero te dizer, Jesus pode preencher o seu vazio hoje. Hoje. Ele pode fazer você ter uma vida abundante, alegre, uma vida plena, sem depender de nada que é exterior. Não depender de relacionamento algum. Não depender de, quando eu falo relacionamento, estou falando de estar preso a um relacionamento. Claro que nós somos de relacionamento. Mas não, a minha alegria não pode estar, vinculada ao meu irmão, à minha mãe, à minha esposa, à minha filha. A minha alegria é Jesus. Foi Ele que morreu por mim na cruz. Ele que deu sua vida por mim, a minha vida é para Ele.
Só que só entende isso quem abriu o seu coração para receber o Senhor. Quantos estão me entendendo? Eis que estou à porta e bato. Agora, esse texto ele encerra com a recompensa. Eu estou encerrando. A palavra do Senhor diz, vou ler novamente. Olha a promessa do Senhor. Ao vencedor, diga assim comigo, ao vencedor. Então não é para todos, é para os vencedores. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? O Senhor quer que você ouça a voz dEle, que você abra a porta do seu coração. O Senhor quer que você permita com que Ele mexa no seu interior, para que você possa seguir a Ele, fazer a vontade dEle. O Senhor quer que você dê ouvidos para Ele. Os irmãos do louvor, pode subir aqui. O Senhor quer que você dê ouvidos para Ele e façam a vontade dEle. Agora preste atenção, quando isso acontecer, meus irmãos, aqueles que estão seguindo o Senhor, aqueles que estão ouvindo a voz do Senhor, aqueles que estão recebendo o Senhor e seguindo Jesus, ouça-me, inevitavelmente, eles serão colocados entre os vencedores. Então preste atenção, como eu escrevi aqui, só os vencedores se sentarão em tronos para reinar. Só os vencedores estarão assentados para reinar com o Senhor. Eu encerro contando uma ilustração que certa vez eu ouvi. Um dia, um professor, talvez você já ouviu isso, chegou numa sala, uma faculdade, pegou um vaso bem grande, encheu esse vaso de pedras, e então mostrou para a turma e falou assim, esse vaso está cheio? E a turma disse sim. E ele então pegou o vaso de volta, jogou bastante cascalho no vaso, e falou para a turma, ele não estava cheio, mas e agora? Aí eles já estavam meio ressabiados, agora sim. Ele pega o vaso de novo e enche o vaso de areia. E pergunta para a turma, e agora? Aí a turma já fica assim, não vou nem responder, né? Não sei o que ele vai aparecer agora. E agora, está cheio? E aí eles não respondem, ele pega o vaso de novo e enche de água. E aí ele fica transbordando. Aí ele diz para a turma, agora está cheio. Que lição que vocês conseguem aprender com isso? Aí a turma falou, que mesmo se você está ocupado, sempre vai ter espaço para mais alguma coisa. E o professor então falou assim, essa lição é boa, mas eu quero ensinar uma lição maior para vocês. Se as pedras não fossem colocadas primeiro, depois nada disso poderia ser colocado. Eu quero dizer para você, se a pedra não for colocada primeiro no seu coração, depois não vai ter lugar para mais nada. Sabe por quê? Tem muita gente que Jesus não toma conta, não enche seu coração, porque a casa está cheia. A pedra não foi o primeiro, mas se a pedra for o primeiro, depois dá para colocar outras coisas. Quantos estão me entendendo? Talvez você entrou aqui hoje e a pedra não foi a primeira coisa a ser ocupada dentro de você. Se você não fez isso ainda, faz isso hoje. Esvazie-se daquilo que estava preenchendo seu coração e coloca a pedra fundamental. A pedra é Cristo. Ele é o Senhor. Amém, meus irmãos?